novo está por vir. Amém. Aleluia. Eu vi ali no vídeo o pastor Bud dizendo: estou entusiasmado com cura. Irmãos, vocês estão entusiasmados? Amém. Eu estou entusiasmada. Essa palavra entusiasmada sempre me impactou. Eu amo ela, porque o que essa palavra significa é estar cheio de Deus. Porque vem da raiz teos, né, de teologia. Então, estar entusiasmado é estar cheio de Deus. Amém. E eu estou entusiasmada. Eu estou entusiasmada como o pastor Bud com cura, porque nós estamos nesse novo tempo em que nós vamos começar o nosso centro de cura aqui. Nós já estamos nos movendo em cura, né, potencializando isso que a nossa igreja sempre teve, né? Nós sempre cremos na cura divina, mas esses tempos o negócio está avivado. A galera está indo nos hospitais, nós estamos tendo testemunhos de cura e nós vamos ter ainda mais porque o centro de cura está chegando. Nós estamos nesse momento na nossa igreja. Tem um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente fica meio acelerado. Oi, gente, obrigada. Eu já comecei empolgada e nem agradeci vocês. Porque está acontecendo muita coisa, né? E aí eu estou meio acelerada. Não sei se vocês estão assim. Eu fico um pouco acelerada quando eu fico entusiasmada. Que a gente está... várias coisas acontecendo, né? Como eu disse, o centro de cura, o nosso aniversário está chegando. Inclusive, gente, ó, quem não comprou ainda, hoje é dia de virada de lote. Então, se você não comprar hoje, a partir de amanhã vai estar um pouquinho mais caro. Então, é uma boa oportunidade para você não perder. Tem o bazar, enfim, todas milhões de coisas acontecendo. E esse ano ele começou com um cheiro muito gostoso, que é um cheiro de tempo de colheita. Nós recebemos do Senhor essa inspiração, né? O nosso pastor já falou isso aqui várias vezes. Nós temos sido inspirados por essa direção divina que nós temos para esse tempo. De que nós estamos num tempo de colheita. E aí eu queria falar era sobre isso nessa manhã. Sobre colheita, sobre... Porque se nós estamos entrando nesse momento, é interessante que a gente pense sobre isso. Que a gente... O que é isso, essa palavra, essa instrução que o Senhor tem nos dado? Como isso afeta a nossa igreja? Como isso afeta cada um de nós? Como que a gente pode participar dessas coisas? E eu não sei... Alguém aqui já trabalhou com plantação? Aí, ó. Tem 3 ali que entendem de plantação, ou pelo menos já trabalharam com plantação. Eu, pessoalmente, cresci totalmente urbana. Nem roça e nem sítio eu tive muito acesso na vida. Entendo muito pouco sobre plantação, apesar de amar jardinagem. É tudo planta, mas é completamente diferente, né? Mas algumas coisas eles têm em comum, afinal de contas, é planta, é terra, é irrigação ou regar, esse tipo de coisa tem em comum. E o pouco que eu sei sobre plantação, eu aprendi também com a Bíblia. Porque a Bíblia foi escrita numa época em que as coisas eram bem diferentes do que são hoje. As pessoas, os grandes homens e mulheres de Deus que compõem a Bíblia, no tempo deles, eles não tinham funcionalidades igual a gente tem hoje, que a gente vai no supermercado e compra o nosso hortifruti. Quando a gente quer abastecer a nossa despensa, a gente simplesmente vai lá em algum estabelecimento, faz uma compra e traz os produtos para a nossa casa. Naquela época, as pessoas, ou elas tinham a própria plantação, e a maioria das pessoas tinha nem que seja uma hortinha, nem que seja um pezinho de alguma coisa, todo mundo tinha, ou um animal que eles cuidavam na casa dele, de onde eles tiravam coisas que eles iam se alimentar, ou eles faziam na base da troca, né? Eu tenho maçã, você tem mamão, então vamos trocar, porque eu quero comer mamão, você quer comer maçã. E as coisas aconteciam nisso. Então, todo mundo daquela época entendia sobre plantação.
vivia isso no dia a dia deles. E às vezes algumas coisas do que a gente ouve se perdem um pouco por a gente não ter essa vivência, tirando os nossos queridos amigos que já trabalharam com isso e talvez entendam até um pouco melhor do que Jesus fala em algumas coisas que ele nos ensina. Mas vamos entrar no senso comum antes da gente abrir a passagem. O que a gente conhece sobre plantação? A gente conhece sobre plantação que são sementes, né, que são plantadas numa terra. A terra recebe essa semente. E esses dois elementos são necessários para que você tenha uma plantação. Você precisa colher, você precisa plantar uma semente, ou hoje em dia planta-se também as mudinhas, né? O processo, sei lá, de como é que faz essas mudinhas, estaquia, não sei. E você tem a terra que vai receber aquilo. Tirando isso, se você fizer só isso, também não vai dar, a plantinha vai morrer. O pouco que eu conheço sobre jardinagem, já matei muita planta nessa vida. Porque não basta você ter a plantinha. Vai eu lá, toda feliz, compro um vasinho, mas aí o vasinho já está com a terra, já está com a planta. Mas eu não cuido dela, ela morre. Ou cuido de um jeito errado, ela morre também. Então, a gente tem esses três elementos que são essenciais para qualquer tipo de tratamento com planta. Tratamento de plantação. A semente, a terra e o cuidado, né? A rega, a chuva, a irrigação, esse tipo de coisa. E aí, eu queria começar com vocês lá em João, no capítulo 12. Do Senhor Jesus, usando a alegoria, né, o desenho de uma plantação, para falar da obra dele mesmo, de quem ele é. E no versículo 23, ele diz assim: chegou a hora de ser glorificado o Filho de Homem. Digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida, neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Vamos começar do começo. E aí a gente vai acrescentando outras coisas. Eu trouxe vários versículos aqui sobre esse assunto, sobre plantar, sobre colher, semear, terra. E nesse versículo aqui, a gente já começa sobre o Senhor Jesus apresentando uma verdade absoluta sobre o processo de semeadura. No versículo 24 ele fala: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Então aqui a gente tem dois daquele elemento do qual nós conversamos. A gente tem a semente, que é o grão de trigo, e a gente tem a terra. O processo de semear, a gente pega a semente, coloca na terra, numa terra adequada, preparada para aquilo, e ela fica por ali. Se você analisar as escrituras, você vê que o que eles chamavam naquela época o processo de germinação da semente, o processo da semente morrer. Porque a semente ficava dentro da terra e ela passava por um processo. Normalmente, quando uma semente ela vai germinar, ela tem um pouquinho de carninha ali, costuma ser o fruto, às vezes um próprio pedaço da semente, que é um alimento para ela dar essa potencializada de germinar. Então, ela dá uma enrugadinha, dá uma mordidinha, o que a gente, no nosso fruto do supermercado, a gente fala: ih, apodreceu, perdeu. Então, a semente dá uma perdida.
ela dá uma morrida antes dela realmente começar a germinar e criar forças para se tornar uma árvore e uma semente. E esse processo me lembrou uma frase que tem ecoado na minha cabeça desde quando a gente começou a falar sobre que nós estamos nesse momento de colheita. Existe essa frase durante um tempo, eu amo essa frase, eu já citei ela aqui antes, mas às vezes eu me esqueci, mas por um tempo eu não me atentei para quem tinha falado essa frase. A frase ela inclusive, por um tempo na minha vida, ela era a tela de abertura do meu celular, para eu não esquecer sobre ela. Essa frase é de Elisabeth Elliot. E diz assim: não desenterre na dúvida o que você plantou com fé. Porque quando a gente passa por esse processo de semeadura, enquanto a plantinha está ali, morrendo, né, a semente está morrendo, para que ela se torne uma plantinha, se a gente mexe com ela, naquele processo a gente tira, né, deixa eu ver se ela está nascendo mesmo, e tampa de novo, se a gente estraga, e essa planta não vai crescer. Se ela for desenterrada, você nunca vai conseguir desenvolver uma planta, uma árvore que tenha raiz. E aí, eu fui pesquisar, né, como essa frase estava ecoando de novo na minha cabeça, o Senhor tinha ressuscitado ela no meu coração, eu fui pesquisar quem é Elisabeth Elliot. E essa frase se tornou ainda mais potente para mim, depois que eu entendi o contexto de quem é essa mulher. Essa é uma grande missionária. Ela é famosa nesse estudo, né, em missiologia. Ela se tornou uma grande pensadora nessa área, não sei se é assim que fala, mas uma mulher conhecida pela sabedoria nessa área. E ela trabalhou durante muitos anos com missões. Essa mulher, ela se casou, né, com o marido dela, Jim Elliot, e eles foram começar um trabalho missionário no Equador, com tribos não alcançadas. E eles, né, foram para o Equador, eles se casaram, eles tiveram uma filhinha, e eles trabalhavam justamente com tribos que não conheciam o Evangelho. Mas uma dessas tribos que eles estavam tentando alcançar, em determinado momento, quando o marido dela ele e mais alguns foram evangelizar uma dessas tribos, ele foi morto por lanças, por essa tribo. Foi assassinado pela tribo que eles estavam tentando ir até eles para evangelizar. Infelizmente, gente, o processo do missionário, ele exige muita coragem, porque nem em todos os lugares desse planeta é bem-vindo e bem aceito o evangelho logo de cara. Então, esse homem foi morto por essa tribo. Eu até anotei aqui, a tribo chama, eu não sei se eu vou falar o nome certo, Uaorani. Foi morto por lanças na tribo Uaorani, quando a filhinha deles tinha apenas 10 meses, que? Ainda mais que Equador, né? Não deve ser um tupi parecido com um tupi nosso, né? Enfim, essa mulher, eu consigo imaginar que depois de uma situação dessa, ela teria absolutamente todos os motivos para largar o Equador, voltar para o país dela e nunca mais sair de lá, da Inglaterra, que era um país extremamente fácil para se viver como cristão, para nunca mais mexer com isso. Ao invés disso, essa mulher permaneceu no Equador, continuou fazendo um trabalho que ela estava fazendo lá. Esse trabalho ela estava fazendo com uma outra tribo. Essa outra tribo, 2 mulheres, Uaorani, que estavam sendo instruídas também nesse projeto. Essas mulheres ensinaram para Elizabeth sobre a linguagem dos Uaoranis, e a Elizabeth, então, conseguiu, através dessas mulheres, evangelizar justamente a tribo que tinha assassinado o marido dela. Essa mulher não estava no Equador por uma ideia da cabeça dela.
uma missionária não vai alcançar tribos não alcançadas se ela não tiver recebido isso em fé, algo do Senhor. Ela poderia ter, neste momento, antes de ver a planta nascendo, né? Antes de ver a tribo sendo alcançada, desenterrado a semente e jogado essa semente fora. Essa tribo não quer nada com nada. Ela está matando missionários. Não poderia? Mas ela teve fé. E ela continuou fazendo o trabalho. Sabendo que quando a gente semeia em fé, quando a gente semeia no Senhor, as coisas acontecem. Essa frase não deu muito mais poder depois que a gente entendeu quem foi que disse. Olha o nível de perseverança que essa mulher teve. E isso é algo que eu queria também trabalhar com vocês. Porque não existe colheita sem perseverança. A gente fica nessa ansiedade e nessa angústia. Quando que vai ser a minha vez? Quando que vai ser a hora? Gente, essa árvore não vai dar fruto, não. Esse negócio não vai dar bom. Essa plantinha não vai nascer. Esse negócio não vai crescer. Gente, mas tem tanto tempo que eu estou trabalhando nessa terra, que eu estou regando, que eu estou adubando, que eu estou cuidando. Esse negócio não vai funcionar, não. Essa semente não vai desenvolver. E muita gente se perde nessa. Muita gente deixa de colher porque para de se dedicar à plantação que foi plantada no Senhor, porque simplesmente achou que não ia dar certo. Que não vai não, isso aqui não tem futuro. Não, já estou cansado de fazer sempre a mesma coisa. Eu lembro uma vez uma pessoa brincando, ele falou assim, não, vou dizer um negócio para você, eu estou cansado de ter fé para poder pagar a conta, estou querendo mudar de... Estou cansado de querer de usar fé para pagar a conta, agora eu quero usar fé para outra coisa, vamos usar fé para curar? Vamos usar fé para outro... no outro sentido? Para pagar a conta eu não vou fazer, já estou cansado. Porque às vezes a gente fica nesse desânimo. E eu acho que existe um trabalho infernal mesmo, para justamente a gente desenterrar as nossas coisas que nós plantamos. Satanás não quer ver a gente colher. Porque assim, quando a gente está colhendo frutos de justiça, a gente está aumentando o reino de Deus. Mas eu queria lembrar vocês no que está escrito em Gálatas 6. Em Gálatas 6 diz, de Deus não se zomba. Aquilo que semeia, você vai colher. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Porque, assim, é importante às vezes a gente se questionar esse tipo de coisa. Eu creio nessa palavra? Eu creio mesmo nessa palavra? Porque se eu creio nessa palavra, eu não vou desenterrar. Se eu creio nessa palavra, eu não vou abandonar. Uma hora vai ter que nascer. Uma hora vai dar certo, porque o Senhor não mente e Ele disse. E é isso que essa frase quer dizer, né? De Deus não se zomba. Está dizendo que Ele não mente. Você não vai ficar chamando Deus de mentiroso. Ele falou que se semear, colhe. Então, se semear, colhe. E é nisso que nós estamos firmando essa palavra. E olha que coisa maravilhosa. O Senhor disse que esse é o ano da colheita. É motivo para a gente se alegrar. Nos tempos de Jesus, a época da colheita era a época de festa. Sempre se festejava na colheita. Sempre era um tempo de abundância, de alegria, de glorificar o Senhor. Esse é o nosso momento, esse é o nosso ano. E o que você semeou? O que você tem semeado? Eu sei também que vocês conhecem 2 Coríntios 9, né? Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. Então, a quantidade
do que você vai colher também vai fazer diferença para aquilo que você quer, para aquilo que você vai receber. E assim, eu entendo que às vezes você acabou de entender todas as coisas do Senhor, tudo aquilo, né? Eu sei que alguns de vocês se converteram recentemente, até então não tinham entregado seus caminhos para o Senhor. Mas, e de lá para cá, nem deu tempo de semear tanta coisa. Mas você vai colher. Seja pouco ou seja muito, você vai colher. Muitos de vocês já têm uma caminhada mais longa, que já estão há algum tempo semeando, já passaram por colheitas, não é mesmo? Já semearam muita coisa. E certamente, irmãos, certamente vocês vão colher. Porque de Deus não se zomba. Essa frase, ela tem um lado maravilhoso, ela tem um lado muito ruim. Porque eu não vou ser só positivista. Será que, se é que essa palavra está sendo usada no sentido correto? Não vou ser só positivista aqui. Existe o lado também de uma colheita ruim. Porque justamente nessa frase de que Deus não se zomba, ele fala que se você semear para a carne, você vai colher destruição. Se você semear para o espírito, você vai colher vida eterna. Então, se você passou a maior parte da sua vida só semeando para a carne, certamente você ainda está passando por colheitas ruins. E aí chegou o momento de você começar a trabalhar de novo essa terra. Para que as sementes sejam boas sementes, para que a terra esteja preparada para receber uma semente adequada. E aí, eu queria que a gente fosse na parábola do semeador, que fala justamente sobre a terra, que é uma outra das 3 partes necessárias para o plantio. A parábola do semeador está lá em Lucas 8. Vamos ler a partir do versículo 5, que diz assim: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as árvores do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E aqui vem a pérola desse capítulo. Uma das coisas maravilhosas que é o próprio Senhor Jesus explicando a parábola. E ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não veja, ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem. Desculpa. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Você vê que esse aqui é justamente desenterrar. Essa parábola, ela tem uma característica principal voltada para o nascer de novo. Sobre a palavra de Deus, sem entrar no coração daqueles que necessitam da salvação e eles aceitarem. Mas isso não quer dizer que esse processo não sirva para toda a palavra semeada no nosso coração. Nós podemos aceitar a palavra de bom grado ou não. Não é mesmo? Então, às vezes, a gente recebe, esse aqui, no caso, é palavras que nem recebemos, nem ouvimos, né? 13. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria. Quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem
na hora da provação. Isso aqui me parece muito desenterrar. Não é mesmo? Na hora da provação, a pessoa desistiu. Ela até conheceu Jesus. Ela até quis Jesus. Mas aí teve alguma provação, teve algo que não foi perfeitamente maravilhoso e a pessoa foi embora. Quantos e tantos vão embora da igreja porque a irmã da igreja falou esquisito com ele? Né? Quantos e tantos vão embora da igreja porque não gostou de certas coisas que o pastor falou? Outros chegaram, amaram e falaram, e de repente alguma coisa aconteceu na vida dele. Ah, esse negócio de fé não funciona não. E foram embora. 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pela preocupação, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Esse aqui, irmão, é um dos que eu quero ressaltar. Porque tanto os que caíram entre espinhos e os que caíram em boa terra são pessoas que receberam a palavra e se mantiveram crendo. Não são aqueles que não aceitaram ser Jesus, são aqueles que aceitaram. Mas esses dos espinhos são justamente os que não dão fruto. São pessoas que podem estar sentadas nessas cadeiras, mas que não conseguem colher. Vêm na igreja, ouvem a palavra, mas não conseguem colher. E já imaginou você estar com a palavra de Deus, igual nós temos agora, de que nós estamos no ano da colheita, e você perder essa? Morrer na praia? Misericórdia. Chega a arrepiar, né? Misericórdia. Deus me livre de passar por um negócio desse. E o que é que está fazendo com que essas pessoas não amadureçam? Que essas plantas não cresçam? Que essas plantas não derem fruto? As preocupações pelas riquezas. Você lembra que nós lemos a passagem dizendo que aquele que ama a sua vida... Vamos voltar lá? Segura aí, a gente volta em Lucas 8 depois. João 12, 25, foi o que a gente leu. Que diz assim: aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. É exatamente esse processo. Voltando agora para... Para onde a gente estava, né? Lucas 8, 14, né? Lucas 8, 14. Isso é perigosíssimo, gente. É perigosíssimo. Porque uma coisa que a gente sempre fala aqui nessa igreja. A gente diz, sejam abençoados na prática da palavra. Porque não adianta a gente fazer esse processo de semeadura sem fazer o processo da prática. Porque a semeadura em um solo que não é fértil não vai gerar frutos. O que um solo fértil faz? Ele transforma uma semente em ações. Ele transforma uma semente em um estilo de vida. Ele transforma a palavra em atos de justiça. Então, esse é o solo que vai receber uma colheita 100 por 1. Aqueles que não têm cuidado da adubação, do solo dos seus corações, não vão gerar os frutos necessários. Não vão conseguir colher aquilo que o Senhor tem colocado e disponibilizado na boa semente que Ele tem entregado. Os prazeres da vida, como é que ele coloca aqui? As preocupações com as riquezas. Irmão, preocupações com riqueza, infelizmente, é uma das coisas que mais faz os cristãos não darem fruto. É triste, mas é verdade. Porque eu acho que um dos grandes ferramentas e trunfos de Satanás contra a gente é o medo da falta. É o desespero com passar aperto.
E aí ele começa a jogar essa conversinha de correr atrás de dinheiro, de buscar as riquezas, enquanto você está perdendo o seu tempo de cuidar e semear das sementes que geram vida eterna. Essas sementes, num bom solo, dão 100 para 1. O que quer dizer 100 para 1? Quer dizer que você coloca uma sementinha e gera 100. Aí você imagina, você vai ter 100 para comer e para plantar de novo. Aí você planta 50, dá 500. E essa é a vida do cristão. Essa é a vida que a gente tem que viver como a luz da aurora. Cada dia, cada segundo da nossa vida, nossa vida tem que ficar melhor. A colheita tem que ser maior. Nós estamos num momento de ventos favoráveis. Eu tenho visto isso, eu tenho enxergado a olhos vistos isso. Na minha vida, na vida dos outros que estão aqui. Olha, a gente está ousado na fé. A gente está assim, ó, no primeiro semestre do ano, a gente já vai trazer centro de cura, já vai reformar a fachada, está todo mundo indo visitar a sede lá em Campina, todo mundo não, mas várias pessoas indo para visitar a sede lá em Campina Grande. Irmão, passagem por Nordeste não é barato, mas com fé a gente consegue tudo. Várias coisas a gente está fazendo, as coisas estão dando certo. Quando a gente acha que não vai dar, pega e dá. A gente está fazendo o bazar hoje, gente, que é as roupas que estão ali e várias outras coisas que nós estamos vendendo, para que a gente possa fazer a fachada. E a gente creu que nós vamos conseguir fazer isso até o aniversário, que é outro dia. Daqui a loguinho vai chegar o aniversário. Segunda-feira vocês já vão ver começar a mexer aqui com material de construção para a gente terminar essa nossa fachada. Porque nós cremos nessa palavra e nós estamos sendo ousados em semear esse tipo de coisa. Mas você... Então vamos começar a pensar. O que você semeou? Ou o que você pode semear? Quais são essas sementes boas? Que são as sementes de espírito. Muita gente acha que semente é só semear financeiramente, né? E não é, irmãos. Mas é também, né? Quando eu falo sobre a nossa reforma da fachada, a gente recebeu várias sementes financeiras. Gente que doou um monte de coisa legal, blusa com etiqueta, voucher de serviço. Pessoas semearam. Gente, isso não é uma semente espiritual? Claro, porque você vai estar semeando num projeto que o Senhor ama, que é a igreja. Então, financeiramente também é uma forma de semente. Mas às vezes você pensa assim, mas eu não tenho condição de semear. Eu não tenho condição de fazer nada com isso. Mas existem muitas formas de semear. Tudo que você faz, seguindo a prática da palavra, é uma semente para a vida eterna. Na própria obra da fachada, né, o exemplo que eu tenho usado, se você não consegue semear doando as coisas, você pode vir ajudar, porque nós vamos precisar fazer faxina, já imaginou, obra faz uma bagunça. Você pode ajudar, gente, vamos vender as coisas que estão aí para a gente fazer a nossa fachada. Você pode vir ajudar, às vezes, a bater uma massa, porque nós estamos acelerados nesse negócio. Pergunta aqui para aqueles que já participaram de obra nessa igreja, como que foi essa semente na vida deles. Esse menino aqui, Diógenes, ele saía do trabalho o dia inteiro, vinha para cá bater massa de noite, para a gente conseguir terminar de fazer essas paredes. Japa também é outro que participou da obra. O Japa pegou essa igreja desse tamanhozinho aqui, e ele ajudou levantando essas paredes. Pergunta para ele o testemunho de como é que foi a colheita dessa semente depois. São só pessoas que eu estou me lembrando, mas tantos outros. O João, gente, João era um chofencinho. O nosso 001, primeira ovelha dessa igreja. João vinha aqui quebrar parede, fazer faxina, ajudar a levar entulho lá para fora. O tanto que João semeou aqui nessas paredes. Olha só, né, Japa? João colheu agora uma família maravilhosa. E eu sei, porque eu conheço o João há muito tempo, que uma das coisas que ele mais sempre quis na vida dele foi uma família maravilhosa. O homem que queria casar e ter filho. Colheu
colheu, e está num outro momento favorável para que a gente semeie e colhe. Não que as sementes que você já fez... O povo empolgou agora, lembrando das boas obras do Senhor. Não que as sementes que você já fez há algum tempo não esteja na hora de colhê-las. Mas não quer dizer também que se você não começar a semear agora, você também não pode aproveitar essa época da colheita junto. Amém? Você pode semear dessas formas. Você pode semear simplesmente sendo um exemplo onde você está. Porque nós glorificamos ao Senhor através do nosso estilo de vida. Você sendo luz onde você estiver, você mostrando para o mundo o exemplo de que é ser alguém conforme o caráter de Deus, é uma excelente semeadura. Isso é semente também. São sementes que não vão depender de você tirar do seu bolso. Você pode ser uma pessoa que vai semear dedicando o seu tempo na cura dos enfermos. Nós não estamos nessa época que nós somos favoráveis para a cura? Irmão, seja ousado. Impõe as suas mãos, porque a cura divina está na mão de todos os filhos. Esse tipo de semente, certamente você colhe. Eu consigo ver isso acontecendo na vida das pessoas. Eu consigo ver isso acontecendo na vida das pessoas. E obviamente, isso até funciona logicamente. Né? Não apenas no espiritual. Se você parar para pensar no natural, é porque Satanás fica tentando bagunçar a cabeça da gente, parecendo que a nossa semente morreu e que nada está crescendo. Mas, por exemplo, quando você é uma pessoa que semeia paz, você é uma pessoa pacífica, que semeia paz, obviamente você vai colher paz. Você vai criar um ambiente pacífico ao seu redor. Eu vejo tantas vezes as pessoas, muitos aconselhamentos, muitas coisas que a gente trabalha aqui na igreja, envolvem pessoas que estão desenterrando as suas sementes, porque eu não aguento mais aturar esse tipo de coisa. Olha a perseverança como ela é necessária. Eu não aguento mais ter que... Só eu que tenho que fazer, só eu que tenho que perdoar, só eu que tenho que aceitar, só eu que tenho que ficar calado. Olha, uma semente desenterrada na briga. A gente pode colher todo tipo de coisa. A gente, não necessariamente também, a gente está colhendo paz plantando paz e colhendo somente paz. A gente colhe prosperidade também. Porque outro princípio bíblico é que o próprio Senhor Jesus nos diz que não dá para colher frutos ruins de árvore boa. Se a árvore é boa, os frutos vão ser bons. E a árvore sendo boa é uma vida cristã. E uma vida cristã, ela semeia frutos de bondade, de paz, justiça, bondade, amor. Semeia esse tipo de coisa. E o que ela colhe? Ela colhe salvação. E o que vem com a salvação? Prosperidade, cura, paz, amor, cuidado do Senhor, livramento. É isso que você colhe. Ah, irmão, vocês não estão entendendo, não. Eu estou entusiasmada. Você está pronto para colher essas coisas? Ah, honestamente, a gente está precisando de um tempo de paz, não está, não? Estou decidida a viver um tempo de paz. Chegou a hora da gente colher um tempo de paz, de bonança, de cuidado, de celebração, de festa, de prosperidade. Temos sido filhos que têm se dedicado ao Senhor. Chegou a hora de colher. Chegou a hora de receber. Nós precisamos manter os nossos olhos no alvo. Não com as preocupações da terra. Não amar essa vida, mas amar a vida eterna. E aí, eu queria ler com vocês,
lá em Marcos 4. Marcos 4, a partir do versículo 26, é uma outra parábola do Senhor Jesus relacionada com a agricultura. Diz assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Isso aqui descreve exatamente o que a gente tem conversado até agora, né? Às vezes parece que não está dando em nada, mas está funcionando. Não faz diferença se o homem está dormindo. Não faz diferença se o homem está acordado. Ele semeou uma boa semente num solo fértil. 28. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga. E então o grão cheio na espiga. Tem uma música, eu não sei se eu sei cantar essa música, mas e eu não sou boa para cantar, mas a música fala assim: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Ô, gente, desculpa, cantando ainda rouca. Mas essa música, ela nos mostra como a gente procede diante da nossa semeadura. A gente faz com perseverança e com fé, sabendo que o trabalho é dele. Que se a gente estiver dormindo ou se a gente estiver acordado, a nossa semente está boa. A única coisa, olha lá a galera que trabalha com plantação, depois que semeou, a única coisa que a gente tem que fazer é garantir que o solo continue bom, não é? Não tem muito mais o que fazer até a colheita. Você dorme, acorda, mas você vai garantir que o seu solo está bom. Eu tenho certeza, você está aqui, você está ouvindo a palavra. Se você está ouvindo a palavra, é isso que você está fazendo. Deixando o seu solo fértil, né? Você está abrindo o seu coração para a palavra de Deus, abrindo para receber as coisas de Deus. E você só precisa descansar, porque a terra por si própria produz o grão. A terra por si própria vai fazer com que a sua árvore floresça e dê o grão cheio de espiga. E aí vem o 29. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a hora da colheita. Chegou a hora da colheita. É agora. Nós estamos nesse tempo, na época da colheita. E o que a gente tem que fazer? Passar a foice. Então, irmãos, o momento de descansar no Senhor é o momento que a gente não quer descansar, que é o momento que fica parecendo que nada está acontecendo, porque a semente está morrendo, porque eu não vejo um verdinho sair dessa terra. Essa é a hora de descansar, mas é a hora que a gente fica com ansiedade querendo fazer. Só que a hora da colheita é a hora de fazer, porque passou a hora de ficar descansado. Porque se você não passa a foice, se você desiste da colheita antes de ir lá colher o seu fruto, o fruto vai ficar lá na árvore, não vai virar alimento, não vai virar novas sementes. Nós estamos na época da colheita, então não é hora de ficar parado. Amém? É hora de correr atrás. A fé não funciona dessa forma? Vocês já aprenderam sobre fé. A fé tem uma ação correspondente. A gente crê com o coração, crê que já recebeu e vai lá e agarra aquilo que Deus tem pra gente. Chegou a hora de ser ousado, irmãos. Se nós semeamos, nós vamos colher. Então você está preparado para a sua colheita? Vai lá e pega. Está lá pronto para você, disponível. Se você ficar dentro da sua casa dormindo, igual o homem estava dormindo aqui e não estava vendo as coisas crescer, você não vai ver que os frutos estão prontos e estão maduros.
A gente tem que ir até a plantação, observar as árvores, observar os frutos maduros e trazer ele para a gente. Eu vejo que está rolando uma tentação também em alguns para desistir agora. Que é o que eu falei, Deus me livre de morrer na praia. Eu vi algumas pessoas, a gente tem tentado incentivá-las, que estão desistindo agora, na hora que a árvore está carregada. Desistindo agora, que agora é a hora só de pegar, gente. Por favor, não seja um desses. Por favor. Nossa, esses dias eu ouvi uma palavra, né, de uma irmã em profecia mesmo, movida pelo Espírito, que tipo, vai ter gente que não vai colher. Ah, não, gente, não vamos não, por favor. Foi duro esses anos. Foi doído. A gente teve que se levantar em provações difíceis. Deus me livre passar por tudo isso e ainda não colher. Deus me livre ter que arar essa terra toda, os calos na mão, os pés sujos, para depois chegar a hora de provar dos frutos maravilhosos e não provar porque você simplesmente não foi lá pegar, porque você desistiu. Ah, não. A gente vai colher. Vai colher. Como que eu vou colher? Deixa eu tentar entender o que você está falando, porque nós já falamos sobre como a gente deixar a nossa terra boa. Nós já falamos do tipo de sementes que a gente tem que fazer. E como que é a colheita? A colheita é se mover em fé, com ousadia. A sua colheita vai ser o quê? Você tem buscado, por exemplo, essa prosperidade para parar de crer, para pagar as contas? Então, seja ousado. Seja ousado em entender que as suas contas já estão pagas. Talvez a sua promoção já chegue. Eu estou com essa palavra aqui de promoção. Alguém vai receber uma promoção, gente. Porque o Senhor mandou isso, é porque vai ter. Não sei quem é não, mas vai ter uma promoção. Entendeu? A pessoa teve colhendo um bom trabalho, teve colhendo buscar, servir ao Senhor e ser luz onde estiver. A promoção está aí. Chegou a sua hora. A sua colheita é o quê? A sua colheita eu não sei, é crescer, é construir a sua casa. Ventos estão favoráveis. Né, Mari? A sua colheita é casar? Ter uma família boa, firmada no Senhor. Colher, né, amiga? Tempos de paz. Tempos de paz. Ué. Olha, aí, ó, gente. Colheita na vida do Japa. Japa agora tá colhendo. Não sei se. Ah, posso, porque você já expôs, né? Eu vou expor. Japa agora tá colhendo diretora da escola ligando para elogiar o filho. Colheita. Colheita de uma vida em fé, inspirando os filhos, vendo os filhos serem transformados por essa palavra. Colheita. Ô, Japa, eu posso contar um pouco da história? Gente, olha só como isso não é ousadia para colher. Esse ano, a escola não queria receber ele. Eles tiveram que ser insistentes, não é, Japa? Eles tiveram que ser insistentes. Não, vai ser aqui. Não, vai ficar aqui. Quê? Não queria recebê-lo. Mas a fé de que é um ano bom, um ano favorável, você insiste. Porque vai ter... colheita também dá um trabalhinho, viu, gente? Tem resistência também, né? Passar a foice tem resistência. Mas está na hora de colher. Na insistência, na fé, vai dar certo, vai ser bom, vai funcionar. Olha que coisa maravilhosa, ganhando 10, recebendo a coordenadora ligando para elogiar. Colheita, e não é colheita? Colheita de uma vida cristã. Chegou a hora de colher.
Nós temos tudo nas nossas mãos. O Senhor é todo o trabalho. Agora, o que a gente tem que fazer? Simplesmente aquilo que nos compete a nós. Fazer com que o bom solo do nosso coração esteja preparado para a palavra de Deus florescer. Essa palavra de Deus no nosso coração vai gerar os nossos atos de justiça. Vai fazer com que a gente continue agindo conforme a palavra, vivendo a nossa vida com sementes para a eternidade. E uma vez que essas sementes florescerem, os frutos estiverem prontos, nós vamos ser ousados, porque esse fruto é meu. Esse fruto é meu, fui eu que plantei. Amém? Então, gente, vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Regar com palavras a nossa boa colheita desse ano. Amém? Aleluia. Ninguém vai morrer na praia. Ninguém vai desenterrar agora. Ninguém vai deixar o fruto apodrecer na árvore. Oh, glória, é tempo de festa. É a festa da colheita. Esse é o ano da festa da colheita. Oh, Senhor, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos dado as palavras de vida e que nos trouxeram até esse ponto, Senhor. Eu creio, Pai, que tudo que nós colocarmos nas nossas mãos, nós vamos colher os teus frutos, Pai. Eu creio, Senhor, que esse é o ano favorável para as coisas que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Nós vamos viver momentos felizes, nós vamos festejar, nós vamos nos alegrar. Eu creio, Senhor, que nenhum de nós vai perder sequer um fruto daquilo que o Senhor tem colocado. Nós agarramos com fé aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nós colhemos, Senhor, passamos a nossa foice. O nosso trigo está pronto. O nosso pão está pronto para ser comido. Ó Senhor, nós sabemos que isso é obra do Senhor nas nossas vidas. Nós nos dedicamos, Senhor, à tua lavoura. Nós somos teus servos. Nós estamos prontos, Senhor, prontos para receber aquilo que o Senhor tem colocado. Declaramos, Senhor, nessa noite toda a prosperidade sobre a vida dos nossos. Declaramos uma vida de paz, superabundando, conforme o Senhor Jesus nos prometeu. Declaramos, Senhor, famílias fortalecidas, sólidas, firmadas, unidas, inquebráveis, conforme a tua boa vontade, Senhor. Eu creio, Senhor, em presentes maravilhosos chegando na mão dos nossos irmãos. Eu creio em viagens, eu creio em casas sendo construídas, eu creio em bens sendo adicionados. Eu creio, Senhor, eu creio que as famílias prosperarão. Eu creio, Senhor, no nosso povo vivenciando dias maravilhosos. Eu quero ver, irmão, fala isso sobre a sua vida. Todos os frutos eu vou colher. Eu vou colher sobre a minha vida o que o Senhor preparou para mim. Eu vou ter ousadia para colher o fruto, para ceifar as plantas que o Senhor colocou na minha plantação. Aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo maravilhoso que está nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, aleluia. Obrigada, vão em paz, sejam abençoados na prática dessa palavra. Se você quiser, o bazar vai estar funcionando a partir de agora. Fique à vontade, as roupas estão maravilhosas. Esse look que eu comprei ontem. Amém. Vinho novo, vida nova, vamos só